Nos últimos dias, o cantor cearense Wesley Safadão apareceu em várias manchetes após revelar ter um problema de saúde na coluna bastante conhecido, a hérnia de disco. Por causa das dores intensas que sentia, que o impossibilitavam de se apresentar, o artista precisou cancelar diversos shows de São João na Bahia, em cidades como Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Conceição do Jacuípe, Ibicuí, Eunápolis, Itiruçu e Salvador. Nós trazemos aqui para o Girando a Notícia do Jornalizando a nossa querida fisioterapeuta Maria Helena Moura, que vai explicar as causas e como tratar os problemas causados pela hérnia de disco. Olá, eu sou Maria Helena Moura, fisioterapeuta, instrutora de pilates e especialista em traumato-ortopedia. Estou passando para a gente conversar um pouquinho sobre a hérnia de disco. Bom, hérnia é uma palavra que significa projeção, algo que se projeta para fora. O disco, da expressão hérnia de disco, são as estruturas que ficam entre as vértebras. Então, ao longo da nossa coluna, entre as vértebras, existe uma estrutura que é chamada de disco. Ela funciona como uma espécie de amortecedor da nossa coluna, né? São chamados de discos intervertebrais, ou seja, disco entre as vértebras. Quando é que a hérnia acontece? Quando esse disco se rompe e o conteúdo que está no meio do disco, que é o núcleo pulposo, ele é projetado para fora, aí configura-se a hérnia de disco. O que a hérnia de disco traz de consequência para o nosso corpo? Precisamos entender que ao longo da nossa coluna, em cada parte da coluna cervical, torácica, lombar, saem raízes nervosas que inervam o nosso corpo. Eu costumo falar que a coluna da gente é como um painel de controle, né? Então, da parte cervical saem raízes nervosas que inervam principalmente membros superiores, da parte lombar saem raízes nervosas que inervam principalmente membros inferiores e da parte torácica raízes nervosas que inervam principalmente essa região do tórax, né? Essa região visceral. A hérnia de disco mais comum de acontecer é a hérnia de disco lombar. A hérnia lombar, que foi muito falada essa semana por conta da cirurgia do cantor Wesley Safadão, ela traz como uma das consequências o pinçamento da raiz nervosa do nervo ciático, que é esse que desce para a perna, né, passando ali pelo bumbum. Quando essa hérnia começa a tocar na raiz nervosa, né, ela começa a disparar uma série de informações. Essas informações podem ser dor, formigamento, queimação e até falta de força no membro. Às vezes a pessoa pode perder a força no membro por conta da consequência da hérnia de disco. Como a fisioterapia pode ajudar a hérnia de disco? É preciso a gente entender a relação intrínseca que tem entre os músculos do abdômen e a região lombar. Quando os músculos do abdômen estão enfraquecidos, a região lombar ela é sobrecarregada, ou seja, uma vértebra ela se debruça na outra mais facilmente, facilitando assim o processo de hérnia de disco. Quando o abdômen está fortalecido, a coluna lombar fica sustentada, então não se debruça sobre a outra ou não se debruça com tanta intensidade e isso favorece a proteção contra a hérnia de disco. Por isso é importante cada vez mais fortalecer os músculos profundos, em especial os músculos do abdômen. E uma técnica maravilhosa para promover esse fortalecimento dos músculos profundos é o método Pilates. O método Pilates trabalha principalmente com isometria, que é a forma mais próxima do ideal para fortalecer os músculos profundos. Fica aqui então a minha dica para vocês que já tem algum acometimento em coluna, seja ele protrusão, abaulamento ou hérnia de disco, ou ainda para você que deseja prevenir. O grande lance é fazer o fortalecimento dos músculos profundos. E isso, o Pilates é um grande aliado. Se você quiser também conhecer o nosso Pilates online Vida que Flui, você pode acessar nossa página no Instagram ou nosso site www.marialenamoura.com e marcar sua aula experimental gratuita. No mais, desejo que você se cuide bem da sua coluna, execute com amor o seu autocuidado e vida que flui.
Muito obrigado, minha querida Maria Helena Moura, sempre participando aqui do Jornalizando, deixando o nosso público bem informado para ter melhor saúde. É vida que flui, minha querida. Um grande abraço. A qualquer momento eu volto, girando a notícia no Jornalizando.